Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Você tem uma ideia do que vem a ser rejuvenescimento natural? Não? Vamos conhecer agora através do Dr. Yuri Moresco. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Doutor, em sua opinião, por que muitas pessoas têm procurado fazer procedimentos estéticos na face e muitas vezes saem descontentes com o resultado obtido? Acredito, na minha experiência aí, que ultimamente tem tido esse aumento da procura de cirurgias faciais, procedimentos faciais, até por causa da pandemia. Hoje em dia a gente está muito mais trabalhando em home office, em casa a gente se observa mais, nas videochamadas entre familiares ou no próprio trabalho mesmo, a gente fica muito mais exposto, a gente acaba se vendo muito mais. Então teve esse aumento da procura aí. E a culpa dessa frustração se dá por excesso de expectativas ou por imperícia do profissional contratado? A questão de expectativa, imperícia, a gente tem que avaliar muito bem isso aí, é uma linha tênue aí de condutas profissionais. Mas a expectativa eu acredito que seja o principal a se acertar com o paciente. A gente tem que ter uma real expectativa e acertar bem os objetivos com o paciente para a gente entender aonde o paciente quer chegar. A exemplo, eu tive uma paciente que chegou para mim com uma foto de 25 anos que ela carregava na carteira e querendo se tornar aquela mesma pessoa. Então a gente tem que entender aonde a gente pode chegar com as nossas condutas, com o que o paciente pede. Então, se a gente estiver bem acertado na relação médico-paciente, nos objetivos e expor as expectativas reais, acredito que a frustração vai ser resolvida. Dr. Yuri, esse aumento na procura por cirurgias de face, esteticamente falando, não tem feito as pessoas ficarem muito parecidas? Acredito que não. A questão de cirurgias faciais, quando a gente pensa em cirurgias faciais, eu sempre penso num resultado mais natural possível. Então eu busco sempre um resultado individualizado, cada paciente eu tomo uma conduta, então às vezes o paciente até entra em contato, porque fulano fez uma cirurgia e ficou assim, ciclano. Aí eu individualizo cada paciente, eu consigo ver de acordo com o desenho de cada face, a gente faz um estudo da face do paciente, para a gente ver que na cirurgia que eu realizo hoje buscando resultados naturais, o meu rejuvenescimento, eu reestruturo a face da própria pessoa. Então eu não vou deixar a pessoa igual a outra pessoa, eu não vou ter procedimentos que levem a um excesso, para deixar aquela, até o pessoal brinca com cara de plástica, né, que é aquele puxado. Então a gente vai fazer nas expectativas do paciente, com o que a gente tem do paciente para trabalhar, para reestruturar e deixar ela com um rejuvenescimento mais natural. Qual é a diferença, para quem não conhece, entre uma harmonização facial e o rejuvenescimento natural? A harmonização facial popular hoje, que se popularizou bastante, geralmente são procedimentos injetáveis, né? Então são procedimentos com ácido hialurônico ou outros preenchedores, que existem uma gama muito extensa aí no mercado, né? Enquanto um rejuvenescimento natural, a gente trata mais pensando na cirurgia. Então a gente tem, como eu comentei agora há pouco, a gente reestruturar a face. Então tem estruturas que com o passar do tempo, parte óssea vai sendo reabsorvida, a sustentação muscular e os preenchimentos naturais da face de gordura vão tendo uma atrofia e uma distensão, uma flacidez. Então nessa cirurgia, o rejuvenescimento natural, a gente vai reestabelecer os locais desse volume que está mais baixo, a gente vai reposicionar para mais superior. Os excessos de flacidez a gente vai tratar, tirando os excessos de pele, reposicionando a musculatura da face para trazer esse resultado natural. Doutor, qual é o profissional habilitado a fazer esse tipo de procedimento
E qual a importância do especialista para o sucesso nesse procedimento? Isso como a gente tem que tratar isso daí de maneira muito séria, né? Porque a pessoa que está buscando uma cirurgia de face, ela busca estar bem primeiro consigo mesma, né? Então se vê, ela tem a aceitação da autoimagem. Então é importante que seja com um profissional habilitado, um cirurgião que tenha uma especialização, principalmente, se possível, um foco em cirurgia facial, como no meu caso, né? Eu tive meu treinamento num centro de cirurgias faciais, então isso dá bastante know-how, bastante um arsenal de técnicas e condutas que eu posso ter para chegar no resultado acordado com o paciente. Então, quanto mais especialista, um cirurgião, um médico, né, acredito que eles vão ter resultados que atendam mais às expectativas do paciente. O que levou o senhor a se especializar em face? A minha formação, como eu acabei de comentar, foi num centro de cirurgias crâniofaciais, então cirurgias faciais estéticas, reconstrutivas, atendendo desde crianças a todas as idades. Então lá eu via que pequenas diferenças na face da pessoa já pode melhorar muito a autoestima, tanto na parte estética, reconstrutiva. Então coisas leves que a gente fizesse na face já davam um brilho no olhar maior, as pessoas já ficavam mais satisfeitas, se olhavam no espelho de maneira mais satisfatória. Então isso me fez buscar ir para esse lado da face, porque a gente consegue não tratar só, fazer uma cirurgia e tratar aquele procedimento simplesmente. Muitas vezes a gente consegue mudar o dia a dia dessa pessoa, a interação dela com as outras pessoas. Às vezes sair mais de casa, isso aí depende só dessa aceitação da autoimagem, a relação que ela tem dentro de casa com a família. Então é importante isso. Eu acredito que as cirurgias faciais a gente consiga devolver essa interação pessoal, a aceitação da própria imagem e pode-se dizer que a melhora da autoestima. E o que vem a ser a cirurgia de Deep Plane? A cirurgia do Deep Plane é uma das técnicas que eu realizo, né, que hoje em dia é que a gente trata a cirurgia do rejuvenescimento facial natural. A gente utiliza-se do Deep Plane, onde a gente, diferente dos procedimentos mais superficiais, que mexem só em pele, que fica uma cirurgia um pouco mais limitada, com o Deep Plane a gente libera toda a musculatura facial, libera os ligamentos que prendem as estruturas da face, justamente para poder reestruturar a face. Então aquela caída que às vezes os pacientes chegam para mim perguntando: doutor, comentando, tô com o meu rosto derretido, né? Tô com o meu rosto, ele caiu, desabou. Então isso aí a gente tem ligamentos que prendem para não deixar voltar à naturalidade. Então no Deep Plane a gente libera justamente essa parte mais profunda da face, Deep Plane, que é um plano profundo. Liberando essa porção mais profunda, a gente consegue trazer e reestruturar a face, que a gente vai reposicionar no local que ela tinha muitos anos atrás, onde é o local que realmente deveria estar, tendo resultado natural e muito mais duradouro, né? E esse tipo de procedimento serve tanto para o homem quanto para as mulheres? Com certeza, com certeza. Serve tanto para o homem quanto para a mulher, várias idades. Isso aí a gente vai trabalhando em cima das queixas de cada paciente, mas não tem sexo nem idade. E é possível associar com outras cirurgias? Sim, hoje em dia a gente associa com algumas cirurgias. Combinações de cirurgias a gente sempre deve avaliar o tempo cirúrgico, principalmente, para avaliar o risco-benefício. Mas geralmente cirurgias de lifting facial, rejuvenescimento facial, geralmente a gente associa também com rejuvenescimento periorbitário, que é a região da órbita, de pálpebras, né? Cirurgia da pálpebra, que é aquela pelinha em excesso que todo mundo se queixa. Rejuvenescimento do pescoço, então aquela papada, com as rugas na região do pescoço. Isso tudo a gente consegue fazer lifting de pescoço junto com o da face. Doutor, qual é a principal diferença entre o Deep Plane Face ou Face Lift, Facelift, com a técnica antiga da cirurgia facial, a ritidoplastia? A ritidoplastia, né, como o nome diz, é a plastia, a cirurgia ali que vai tratar as rítides faciais, são as rugas. Né? Então, um Deep Plane é uma técnica de ritidoplastia, porém, hoje em dia é o que está mais sendo abordado, mais moderno, porque das inúmeras técnicas é que dá um resultado mais duradouro, com menos inchaço,
onde a pessoa consegue retomar suas atividades de vida diária mais rapidamente, sem ter menos morbidade no pós-operatório, né? Enquanto as outras técnicas, às vezes são mais limitadas, o resultado não consegue subir tanto, ou então, diferente do Deep Plane, que tem uma durabilidade muito maior, em 1, 2 anos, às vezes já perderam resultado nas outras técnicas, ou deixam cicatrizes mais aparentes, então tudo isso influencia aí. E as pessoas que fazem esses procedimentos precisam de mudanças de hábitos? No começo, logo de imediato, a gente tem que ter alguns cuidados. É uma recuperação cirúrgica, então toda cirurgia tem seus cuidados no começo. Então vai ter um repouso relativo, né? Eu sempre falo que fez cirurgia, você não está doente, então você não vai ficar acamado por meses, né? Então tem uma recuperação, lógico, mas no final da primeira semana ali o inchaço já começou a diminuir, já começa, dependendo da atividade de trabalho, já pode voltar a trabalhar. Com 15 dias eu já libero para uma atividade física leve, uma caminhada. 1 mês, aí a gente já pensa em retomar completamente uma vida diária aí. Mas quem pensa, por exemplo, em fazer um procedimento de face, mas tem um grande evento, uma formatura, um casamento da filha, alguma coisa assim, a gente sempre pede de 2 a 3 meses de intervalo para ter um resultado mais definitivo. E para quais pessoas é indicada essa técnica? Existe idade certa para fazer? Hoje em dia a gente cada vez percebe que pacientes mais jovens estão procurando a cirurgia facial, né? Isso é importante da parte de individualizar o procedimento, porque a gente não precisa fazer um lifting de testa a pescoço em todo mundo, né? Então existe lógica técnica, a gente faz tudo, mas dependendo da queixa, mas a gente pode particionar a face, né? Fazer só o pescoço, só a parte inferior, só a parte da fronte da testa, um lifting de sobrancelha. Eu faço por via endoscópica, então é por câmera, que são cicatrizes pequenas. Então a gente trata muito pacientes das diferentes idades, diferentes sexos, com as diferentes queixas, né? Um lifting cervical, a gente pode marcar mais a mandíbula num paciente homem, por exemplo. Então são vários os detalhes que a gente tem que avaliar individualmente para chegar no resultado desejado. Doutor, sabemos que o senhor tem se tornado uma grande referência nessa área. A que pode ser atribuído esse fato? Como eu resolvi me especializar e focar na cirurgia facial, eu tenho cada vez procurado mais me aprimorar nessas técnicas de face. Então, tenho buscado cada vez mais cursos, mais especializando, estando em contato com grandes nomes da cirurgia facial, tanto do Brasil quanto do exterior. Esse ano ainda eu vou estar indo para os Estados Unidos para acompanhar um especialista na cirurgia de pescoço. Então isso daí é o Dr. Nayak, então isso é muito importante. A gente sempre está buscando conhecimento. E desde que eu decidi ir para a cirurgia de face é o que eu tenho feito mais. A gente busca artigo, vídeo, curso, das mais diferentes técnicas para ter todo esse arsenal na mão para poder proporcionar o melhor resultado para o paciente. Doutor, vamos falar um pouquinho da sua experiência profissional? Claro. Para a gente chegar nesse ponto de se dizer especialista em face, a gente tem que ter uma longa formação, uma longa jornada. São de 12 a 13 anos aí para a gente terminar e chegar nesse ponto, só da parte de formação. Eu sou médico formado aqui em Curitiba, na PUC Paraná, na Pontifícia Universidade Católica, fiz minha formação em cirurgia geral aqui também. Acabei saindo para o mundo para buscar sempre a melhor formação, fiquei um tempo em Campinas, no Hospital Sobrapar, que é um hospital referência hoje em cirurgia crânio-facial, tanto reconstrutiva, infantil, adulta, tanto com a cirurgia estética, com muita qualidade, sempre para trazer o melhor resultado e as melhores técnicas e habilidades para os meus pacientes. Hoje em dia o senhor atende onde? Hoje em dia eu atendo em Curitiba, a gente está inclusive até terminando de montar uma clínica. Por sinal deve ser top. A gente está tendo um trabalho bom ali, os arquitetos já estão tendo um trabalhinho ali, mas vai ser muito legal, a gente está focando nessa parte de face, nessa clínica. A gente vai atender ali no Batel, aqui em Curitiba, tá? Vai ser uma clínica muito bacana, a gente ter um tratamento completo aí da face. Como esse tema abordado é um tema apaixonante, para saber mais e tirar outras dúvidas, o que fazer? Quem tiver dúvidas, eu vou estar sempre à disposição. A melhor forma, que é mais acessível, aí, acredito seja pelas redes sociais.
Instagram ou pelo telefone mesmo, a gente consegue ter esse contato para resolver essas dúvidas aí. Gostaria muito de agradecer a sua participação, que de forma tão didática passou das melhores informações possíveis ao nosso público, e gostaria que o senhor aproveitasse do tempo necessário para deixar sua mensagem final a quem acredita que é possível resgatar a autoestima através de um procedimento de face. Eu que agradeço o convite de participar dessa entrevista, uma oportunidade muito boa da gente estar trazendo, né, para o telespectador aí, cada vez mais informação, né? Quanto mais informação os pacientes tiverem e mais certeza que está tratando com um profissional especializado, com certeza vai ter mais segurança para realizar esse procedimento, mais segurança e que vai chegar no objetivo, que vai chegar no resultado que ela espera, para ter menos frustração no futuro. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado.